Fala galera, tudo bem com vocês? Muito feliz por mais um episódio que está começando do Carpinteiro Divino. Eu fico muito contente que você está aí junto com nós. Se você puder compartilhar, se você puder curtir, puder deixar depois aqui o seu comentário, isso nos ajuda a saber se vocês estão entendendo, se está legal, se está massa. Então não deixe de interagir junto com a gente aí. Queria agradecer mais uma vez o Leuci. Leuci, obrigado pelo seu tempo, por toda a sua expertise de poder estar nos mostrando de uma forma diferente, de uma forma de bate-papo, assuntos que normalmente são mais difíceis de entender. A gente já falou sobre a Bíblia, falamos sobre Deus, o nome Deus genérico, já batemos um papo no último episódio, se você não assistiu, eu convido você a assistir, sobre Deus Pai. Leuci, obrigado, viu, cara? Obrigado mais uma vez aí de você estar disponibilizando o seu tempo aí para poder estar ajudando o maior número de pessoas, viu? Obrigado você, Léo, por ter aceitado esse desafio, estar aqui junto comigo. Quero já aproveitar e agradecer também toda a equipe lá da Zecom. O pessoal tem feito maravilhas, que Deus possa recompensar cada um deles. E obrigado você que tem acompanhado, que tem assistido, compartilhado. Que mais uma vez Deus possa falar a cada um de nós. Que legal. Para você que é a primeira vez que está aqui, normalmente a gente faz aqui, né, Leuci, uma oração pedindo a instrução do Espírito Santo. Então, te convido a orar aí, Leuci, para nós mais uma vez. Maravilhoso, eterno Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Teu Santo Espírito, assim como inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, que agora nos ajude a recapitular, a poder entender. Sensibilize, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que fique claro, a Tua palavra seja compreensiva. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos acompanha, eu sempre trago minhas anotações do último episódio. Sempre deixo aqui um papel e uma caneta para poder estar lembrando, anotando passagens, insights, curiosidade. Então te convido também a sempre ter um papel e uma caneta para poder estar aprendendo muito mais. No último episódio, Leuci, falamos sobre Deus Pai. Você mastigou bastante sobre a importância dele, o porquê dele. Queria que você falasse um pouco, por exemplo, quando se fala Deus Pai e fala de Jesus que é filho, perde um pouco do poder, Jesus é menor. O que você tem um pouco para falar sobre esse assunto? Esse assunto é um assunto muito chave, um assunto assim muito profundo. Está aí o título, né? O Carpinteiro Divino. Então, quando você vai na própria ciência, né, diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, como assim Jesus ser 100% Deus, 100% homem? Como entender isso? Né? Então esse tema ele é maravilhoso porque a gente vai ver que Jesus é Deus. Respeito, né, todos aqueles que creem de forma diferente, né? A gente acredita que a verdade ela é progressiva. Então, da mesma forma que muitos acreditam em Deus como sendo o próprio universo, outras formas, né? Não sendo pessoal, há quem acredite que o Pai apenas é Deus. Há outros que acreditem que apenas só Jesus é Deus. Mas a maioria das pessoas que contradizem, né, o cristianismo, eles acreditam que Jesus é um Deus menor, ele é criado, ele é gerado. Então, pelo fato de ser o Filho, né, de ser a Bíblia toda dizer que ele tem um pai e que Deus o gerou. Ele foi enviado, nasceu de Maria. Então muitos têm a figura então do bebezinho e tudo mais. Então esse estudo ele é fundamental para compreendermos que há a divindade, né? Há Deus, como nós temos dito, que é essa família divina, e há o plano de salvação. Então, não podemos assim confundir, porque no plano de salvação, Jesus se coloca menor. Quando você vai, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, diz que Jesus, sendo Deus, não ficou orgulhoso, não usou de usurpação, mas se esvaziou. Esvaziou-se, tornou-se humano,
Depois, na figura humana, foi servo, servo obediente, obediente até a cruz, até a morte. Então, é difícil entender. Como assim? Se esvaziou, perdeu atributos, deixou de ser Deus? Como funciona tudo isso? Então, isso é bem intrigante, esse assunto. E eu começo a imaginar, eu não sei a galera que está lá, né, do outro lado, mas a minha cabeça começa a imaginar assim, o tanto que esse Jesus, Deus, né, tinha poderes de pegar anjos, de poder tomar atitudes ali, e ele, acho que é isso que você quis dizer, se esvaziou de tudo isso para poder sentir as nossas dores. Então, quando surge essa dúvida na cabeça das pessoas, e é normal, eu acredito, como é que ele tem o mesmo poder que o Pai, né, sendo todos da mesma família, e ele ter aceitado, né, Leuci, ser, no plano da salvação, fazer esse papel de vir e morrer por nós, né? Isso é Sim. fascinante, né? E esse é, né, a pedra aí, né, principal. Ele próprio, né, conhecido como essa pedra principal. Então veja, né, que a gente estudou em algum momento que Deus nos criou a sua imagem. Você vai em Gênesis 1:26, fala: Deus nos criou a sua imagem. E na imagem que Deus nos criou, nós éramos perfeitos. Você ali retrata na criação, Gênesis 1:2, falando sobre Adão. E Adão foi criado perfeito à imagem de Deus. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, mostra que eles pecaram. Ao pecarem, se tornaram distantes, se desconfigurou. Você encontra, por exemplo, Romanos capítulo 3, dizendo que todos pecamos em Adão. 1 Coríntios capítulo 15, né? O primeiro Adão nos apresentou o pecado. Agora, quem poderia ser por nós e nos salvar? Eu gosto muito do livro de Jó, porque ele é um tipo muito claro de Cristo. No livro de Jó, aparece ali uma reunião em algum lugar fora da terra, e ali, quem aparece ali é o próprio Satanás. E aí Deus pergunta: de onde você está vindo? Ele diz: de rodear a terra. Essa expressão ele estava dizendo da mesma forma que o próprio Deus fazia nas tardes, quando ia visitar Adão. Legal. Então o texto diz que Deus ia lá na virada do dia. Agora Satanás está dizendo para Deus: estou vindo da minha terra. Adão me entregou. 2 Pedro 2,19 disse: aquele que é vencido se torna escravo do pecador, do que venceu, né? Então agora você percebe que Deus fala: você viu que lá tem o meu servo, Jó, homem íntegro, temente a Deus? Deus fala isso. Deus fala isso. O que Deus estava querendo dizer? Você não tem o aval, a aprovação de todos lá da terra. Existe um que não te quer lá. Rapaz. Se Adão te entregou tudo, existe um lá que não te quer. Esse um é tipo de Cristo. Cristo é o único ser humano que veio, nasceu aqui e que nunca se apaixonou, nunca se relacionou, nunca quis Satanás. Você percebe, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, vem tentando a ele, né? Olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei isso. Olha, faça isso, faça aquilo. E Jesus o tempo todo se abstendo, porque em outro texto Jesus diz: olha, aí está vindo o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Então Jesus se tornou um ser humano para assemelhar-se a nós, porém sem pecado. Como ele é sem pecado, ele então pode resgatar todos aqueles que são pecadores. Agora, não é o fato dele ter se esvaziado para se tornar um de nós que ele tenha deixado de ser Deus. Isso tem comprovação na Bíblia, Leuci? Muitos textos. Por exemplo, se você for na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, fala assim: e nós conhecemos e estamos no verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Você encontra, por exemplo,
Colossenses capítulo 2, verso 9, na figura corpórea de Cristo habita a plenitude da divindade. Sabe o que ele está querendo dizer? Corporalmente, encarnado em Cristo, tinha todos os atributos de Deus. Então, tudo aquilo que a gente vem estudando sobre onipresença, onisciência, né, onipotência, tudo estava em Cristo. Mas é igual você mencionou, né? Quanto Cristo teve que se conter para não usar em nenhum momento o seu poder de Deus, porque se em algum momento ele usasse o seu poder de Deus, ele então não poderia ser um segundo Adão, humano para poder obedecer à lei de Deus. Então, nós não podemos confundir. Quando ele se esvazia, é como se você deixasse de usar o seu poder para poder ser humano, e na pessoa humana ser então obediente ao Pai. Isso é bem complexo, eu não sei se faz sentido ou não, Leuci. Porque assim, quando eu me coloco como ser humano, a gente quer fazer de tudo para ter o nosso potencial. Sim. E Jesus não, ele já tinha o potencial, que ele era Deus e humano, só que ele teve que se controlar para não ser o seu potencial. Sim, e aí você encontra, por exemplo, no livro de Hebreus no capítulo 1, capítulo 2, fala muito sobre isso. No capítulo 1 do livro de Hebreus, diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a revelação plena de Deus. Diz que Jesus é quem fez o universo. Você vai no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 em diante, diz: no princípio era Deus, o Verbo estava com Deus. E esse Verbo que estava com Deus, no verso 14, se encarna. Entende? Olha que legal. Então, Paulo, João usando nesse sentido, por quê? João pregando ali para os gregos imaginavam que o poder, o Deus, era a filosofia, era a palavra. Então ele faz uma ponte. O que vocês acreditam ser o principal se encarnou. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o Verbo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Deus falou e tudo passou a existir. Essa palavra poderosa que transforma é o próprio Cristo. Então, nós encontramos muitos textos. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16. Jesus é a imagem, é o próprio Deus. No Antigo Testamento, você encontra uma inquietação. O próprio Moisés, questiona Deus ali no capítulo 3 do livro de Êxodo. Quando eu for diante de Faraó e eu ter que apresentar ali a Deus, qual é o nome que eu vou apresentar? Quando você vai, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, você encontra ali os 10 mandamentos, Deus proíbe fazer uma imagem de escultura. Mas, qual passagem? Êxodo no capítulo 20, você encontra ali os 10 mandamentos. Que legal. Mas veja, é proibido então se fazer imagem de escultura. Mas isso vai de encontro com todo o sistema de culto comum à época. Todos os deuses, toda forma de culto era representado por meio de estátua, de imagem. E as pessoas ficam com essa curiosidade. Então agora no Novo Testamento nós temos Cristo, Nós acabamos de ver aí Colossenses capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 2, falando que Cristo é esta imagem de Deus, a única permitida por Deus para poder revelar a Ele. Então, Deus é revelado o tempo todo em Cristo, mas o mistério, Quando você vai, por exemplo, para 1 Timóteo 3,16, ali fala que grande é o mistério, o fato de Cristo, Como pode Deus ter se esvaziado, ter se tornado um homem, e aí diz que o Pai o exalta e depois devolve a ele todo o poder, dar agora espaço para que ele seja aquilo que ele já era,
no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus ali fazendo sua oração sacerdotal ao Pai, ele diz: Pai, a vida eterna é essa, né, que te conheça. E eu já fiz a minha obra de mostrar o teu nome. Agora, Pai, me glorifica de novo com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então veja que Jesus, o Antigo Testamento, repleto de profecias falando da divindade de Jesus, Isaías capítulo 9. Eu ia falar, cita uma aí. Isaías no capítulo 9, né? Ele é o Pai da eternidade, ele é todo-poderoso, conselheiro, Deus forte. Então, são vários textos mostrando que Jesus é Deus, né? E aí algumas pessoas ficam com a dificuldade, né, de entender. E, na verdade, se você pensar logicamente, né, é difícil entender como, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus, 100% homem, né? E tem, acho que até uma passagem da Bíblia, né, Leuci? Eu não me recordo, assim, com tanta exatidão quanto todos os textos que você falou aqui, mas falam que tem coisas que é pra gente entender, mas tem coisas que não é pra... Não que não é, mas que nesse exato momento é só pra você crer, só pra você aceitar. Tem algo nisso? Deuteronômio 29, 29. As coisas que são reveladas, né, que Deus quis, são para nós e para os nossos filhos, o texto diz. Então, estas nós devemos entendê-las. Mas aquilo que Deus não revelou, não queiramos, então, né, tentar estudar, tentar supor, adivinhar, né? Que não. Mas você encontra toda a Bíblia, e aí Paulo, eu sou assim apaixonado pelos textos paulinos, porque o tempo todo Paulo nos apresenta que o plano da salvação não para em Cristo me salvar do pecado. Mas ele me apresenta de que eu deva conhecer Cristo, eu deva ter a mente de Cristo. Então, que Cristo foi aquilo que estava oculto desde os tempos antigos e que agora, na plenitude do tempo, foi revelado. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, ó, eu tenho que me aproximar de Cristo, mas segundo o que você acabou de passar de Paulo, eu tenho que ser parecido com Cristo, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, é isso? Sim, exatamente. Veja, Cristo se torna o homem ideal. Cristo se torna o padrão, né? Então você encontra, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 em diante, Paulo fala assim: aquilo que os olhos não viram, a mente humana jamais cogitou, né, os olhos, o ouvido, aquilo que Deus tem preparado para nós. E algumas pessoas usam esse texto para dizer que é o céu, né? Se Deus tem algo maravilhoso para nos revelar, é o céu. Não, algumas pessoas não. Eu me enquadro nisso. Eu achei que era algo... O texto ali, Paulo começa dizendo, antes do verso 9, Paulo fala: pessoal, eu quero explicar algo para você, que agora que é uma ciência, não ciência humana, não vou falar sobre ídolos humanos, personagem humana, mas eu vou falar para vocês de uma sabedoria, que é o quê? Revelação de Cristo. E aí ele diz: o Espírito Santo, que prescruta, que conhece a mente de Deus, nos deu a revelação que é o próprio Cristo. Quando você vai, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 32, fala: grande é o mistério entre Cristo e a igreja. E no próprio livro de Efésios, Paulo quer nos mostrar o tempo todo, e Paulo, por exemplo, no capítulo 1, verso 13 até o 17, Paulo fala assim: eu estou orando a Deus, intercedendo por vocês, para que Deus possa ampliar o discernimento de vocês e vocês possam chegar à compreensão sobre Deus. No capítulo 5 do livro de Hebreus, Paulo fala: eu queria tanto passar para você um estudo mais profundo sobre Cristo, mas vocês não, vocês estão sempre na superfície, vocês querem sempre o alimento fraco, o alimento líquido, e eu queria tanto dar um alimento sólido para vocês.
em Romanos capítulo 12, renove a mente de vocês, amplie, não se conforme com esse século, de maneira que vocês possam alcançar qual é a boa vontade de Deus, ou seja, que você possa conhecer Cristo, que você possa não só crer em Cristo, mas ter a fé que Cristo tinha ao Pai, né? A obediência que Cristo tinha com o Pai, o relacionamento. A gente vê Jesus o tempo todo orando, né? E Jesus sai, vai ao monte orar. Então, essa experiência que Jesus tinha com o Pai, Ele quer que nós tenhamos também. E é muito legal porque você pega, por exemplo, Jesus passava tempo com Deus e hoje a gente quer ajoelhar, às vezes nem ajoelha, fica 5, 10 minutos, se ficar isso é muito, e a gente quer ser parecido com Jesus. Então, o quanto que a gente está raso nesse assunto e o quanto que a gente precisa se aproximar de Jesus. Leuci, o que você poderia falar mais sobre como eu posso me aproximar desse Jesus? Quais é dicas práticas que eu posso me aproximar? Se a nossa mente é tão finita, eu escuto mais louvores, eu me aprofundo mais. Qual que eram as dicas fáceis que a galera pode começar hoje, começar amanhã, a estar mais próximo desse Jesus? Sim. Veja, né? Mais uma vez, como os temas estão sendo em cadeia, e nós vimos primeiro a importância da Bíblia. João 5,39, né? Vocês estão indo à Bíblia, estudando a Bíblia, de forma equivocada, achando que ela é o fim, ela é o meio para vocês me encontrarem. Então, eu vou à Bíblia, estudar a Bíblia, e ao estudar a Bíblia com sinceridade, orando, buscando auxílio do Espírito, aí então eu consigo encontrar Jesus. Conseguindo encontrar Jesus, eu vou perceber a minha pequenez, a minha fragilidade, incapacidade, e eu vou vê-lo como sendo aquele, por exemplo, Mateus, né, 11, você encontra ali, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde. Então, pela Bíblia eu encontro Jesus, Jesus então me transforma. Eu me quebro diante dele, me transforma, e aí existe o processo, né? A salvação é um processo. Jesus me salva no presente, né? Me salvou no passado pelo seu sacrifício, está me salvando no presente e me salvará depois no processo de santificação e glorificação. Então, o conselho que eu dou é: você precisa colocar na sua agenda tempo de qualidade, comunhão com Deus, comunhão com Jesus, estudar a Bíblia com afinco, né? Aproveitar esses vídeos que a gente está colocando, aproveitar outros materiais para ter acesso. Obrigado, viu, Leuci? E assim a gente finaliza nosso 4º episódio, Leuci. Parabéns, que Deus seja louvado. Acho que você mencionou, obrigado a toda a galera da Zecom que nos disponibiliza, que tem paciência com a gente, que está junto aí também nesse projeto. Espero vocês no próximo episódio. Leuci, mais uma vez, obrigado. E que o próximo assunto... Posso soltar um spoiler ou não? Sim. O próximo assunto falaremos sobre o Espírito Santo. Então, um assunto também bem gostoso, bem... que tem algumas dúvidas, então vai ser muito legal. Também. Polêmico também, é uma pessoa, é uma energia, então vai ser muito legal poder compartilhar e fazer algumas perguntas aqui, mais cutucando aqui o Leuci para a gente ver até onde vai. Obrigado, viu, galera, por todo esse tempo, por todo esse carinho. Se puder, compartilha aí com alguém. Leuci, obrigado, viu? Obrigado, com Deus.